Portanto, aqui a dúvida eram dois dos problemas da lista do treinamento olímpico sobre translação. No primeiro problema está aqui enunciado, seja P um ponto no interior de um paralelogramo ABCD. Eu fiz um retângulo, pronto, porque pensei que se eu percebesse para um retângulo, depois não seria difícil perceber o que é que está a passar para o paralelogramo, mas pronto, este aqui, na verdade, ABCD é um retângulo. E aquilo que se pretende é provar esta desigualdade que aqui está, portanto, eu tenho o ABCD, portanto, o paralelogramo, ou neste caso, portanto, o retângulo. Este ponto P é um ponto no interior deste paralelogramo. E eu quero provar que a soma do produto de AP com CP, portanto, a soma deste produto, deste segmento com PC, este produto somado com portanto, o BP com o PD, portanto, no fundo, estas 4 distâncias são todas a partir do ponto P, e, portanto, se eu multiplicar esta AP por PC e somar a PD vezes PB, a soma destes dois produtos é maior ou igual a este S, que é a área do paralelogramo. Isto é o que se pretende provar. Aquilo que eu tentei fazer, e pronto, ainda assim é uma propriedade interessante, foi fazer, portanto, no fundo, construir aqui este ponto Q. Como é que eu construí este ponto Q? Foi somando ao ponto P o vetor PB. Portanto, até posso escrever aqui texto. Portanto, este ponto que eu criei, este ponto Q, é obtido somando o P ao vetor PB. Acho que é isto, PB. Agora não está como vetor, mas eu penso que se percebe. E aqui a dificuldade, então, era... E eu agora quero provar que... Pronto, eu aqui agora vou obter um paralelogramo. Aliás, eu vou obter 2 paralelogramos aqui dentro, que é o APCQ, e obtenho o outro paralelogramo, que é o DPBQ. E, no fundo, estes produtos que aqui estão, o AP vezes CP, eles, na verdade, são menores do que... ou são maiores do que a área destes paralelogramos. Portanto, na verdade, o que estamos a dizer é que a soma das áreas destes 2 paralelogramos não excede a área do paralelogramo grande. Mas como os paralelogramos se intersetam, isto não é suficiente. Portanto, se eles não se intersetassem, a desigualdade era garantida, não é? Mas, no fundo, eu estou a dizer que a soma de 2 paralelogramos que estão contidos no retângulo grande, se eles não se intersetassem, garantidamente que a soma das duas áreas era maior do que o S, mas não. Ou seja, falta-me aqui qualquer coisa. Fiz uma translação para obter o ponto Q, mas não estou a ver como obter a desigualdade. Este é o primeiro. Não sei se vemos o segundo problema para poder escolher, podemos eventualmente escolher, pensar um bocadinho ou não em algum deles, ou o que é que eu faço agora? Esse daí eu também não vi com antecedência. E não tenho ideia como resolver. Essa é a área do ABCD, não? O S é. Não fica claro, porque incluso aí parece até que as áreas são menores, não? Parece que a desigualdade é contrária, visualmente. Não, pode-se fazer, eu tenho aqui uma variável que soma as duas. Mas é para qualquer ponto no interior, não? Está aqui
esta é a área, portanto, isto é a área do retângulo, que é o J vezes K, é 77, e de facto a soma dos dois, daqueles dois produtos, a soma de facto você tem os números 83, 90. Você tem os números aí no lado. sim, Ok. sim, isso. E aqui é o S, portanto, este é o S. E este aqui, portanto, se calhar até era melhor, não sei se há algo depois. Esta é a área S, né? Esta aqui. Entendi. E aqui o segundo é o tal produto, o MN vezes mais QP, e vê-se que, digamos que o caso pior em que a igualdade é praticamente igual é quando o ponto P está muito próximo deste vértice. E percebe-se porquê, porque neste caso, no fundo, uma destas parcelas vai-se confundir. Na verdade, este paralelogramo, lá está, é quase do tamanho do retângulo de fora, não é? Mas neste caso, a outra parcela é ridiculamente pequena, pronto, é muito pequena. A outra parcela, porque vê-se que é o outro paralelogramo. No fundo, o que a gente está a querer provar não é a soma das áreas destes paralelogramos, mas digamos que o produto destes dois segmentos eu estou a pensar como uma primeira tentativa que aproxima a área do paralelogramo. Na verdade, o produto é sempre maior que a área do paralelogramo. E, portanto, se eu provasse, por exemplo, que a soma das áreas destes dois paralelogramos que estão cá dentro, se eu provasse que a soma destas duas áreas dos paralelogramos era maior ou igual a S, eu tinha o resultado pretendido, porque estes produtos são maiores do que aquelas áreas. Mas, pronto, o que eu fiz uma translação, porque era para usar a translação, e esta translação parece que foi boa ideia, porque pelo menos podemos reduzir aqui, e há uma certa simetria, não é? Estes dois pontos acho que são o quê? Pois, não sei. Não, pareceu uma boa ideia esta construção, mas está a faltar aqui qualquer coisa ainda. De algum jeito teria que ver como uma traslação com AB e OBC também, não? Como liga. Talvez falte uma segunda traslação. E seria qual? Para depois eu posso tentar fazer. No, até o momento não tenho ideia direito, mas de alguma forma levar a B para P. Uhum. Não sei direito, não resolvi ainda o problema, mas talvez tem. Eu tenho que pensar sobre isso, não? Mas para conseguir comparar essas duas áreas que você já tem aí, com de alguma forma tem que fazer coincidir com. Sim. É. Ou parcialmente coincidir com eles. Sim. Mas pronto, parecia um bom começo, mas ainda falta aqui mais uma pequena ideia. Ainda tenho que pensar um bocadinho mais neste. O outro problema, posso passar ao outro? Sim. Rogério, se quiser comentar aí. É verdade. Está não sei quando é que... apresentando dos problemas que ele tentou. Boa tarde. Eu estive a tentar resolver este problema e pronto. Mas falta aqui uma boa ideia. Não sei se ficou claro ou não o que é que falta e o que é que temos. Então, pode ir para o segundo? Sim, pronto. Então, o segundo problema é o que aqui está. É o seguinte, portanto, aqui temos um paralelogramo ABCD, que é este que está pintado, e o que é que nós sabemos? Sabemos que ele tem dois comprimentos iguais, portanto, este AD é igual ao BC. E depois construímos o ponto E, que é o ponto médio deste
do lado DC e depois temos que o ponto F é o ponto médio do lado AB. Prolongamos estes dois pontos médios e prolongamos os lados, os tais dois lados que são congruentes, o CB e o AD. Cada uma destas retas, cada um destes lados vai intersetar a reta EF, portanto, o lado B, a reta CB vai intersetar no ponto G, o lado, a reta EF, e aqui temos outro ponto de interseção que é obtido pela interseção da reta AD com a reta EF. Pronto. E agora, o que acontece aqui é que estes dois ângulos, como está aqui, como podemos verificar, são iguais. E é este o objetivo, é demonstrar esta igualdade. Eu aqui, pronto, é para usar uma translação, mas nem sei o que que translação é que é de usar para pensar um bocadinho neste problema. E tem que levar leva o segmento BC a partir do ponto D, una paralela. Você traslada, aí marca o vetor, cria um vetor. Então, que vai de B até C. Sim, e vou fazer a translação segundo este vetor. A partir do ponto D, traslada D pelo vetor BC. Então vou fazer já Primeiro isso. cria o vetor. Primeiro cria o vetor. Até posso fazer assim, acho que dá para fazer ao mesmo tempo, não é? Faço assim, assim, e ele faz. Obtém ali o ponto de... Uhum. Aí agora coloca o segmento. Uhum. E aí agora tem várias coisas aí. De linha é isósceles. AD de linha... É isósceles, sim. Aqui também tem um paralelogramo também, não é? Não sei se é interessante. Isso, também tem um paralelogramo e de linha E tem a mesma medida que B. Era este que eu me estava a referir, não sei se... Isso, esse foi um que eu fiz. Uhum. O de linha E tem a mesma medida que EB. De linha... E. Este aqui é um C, não é? Sim, claro. Porque é a outra diagonal do paralelogramo. Uhum. A diagonal do paralelogramo se encontra no ponto médio. Uhum. O por construção é ponto médio de SD. Sim. E agora... E aí vai ter, por serem ângulos, o EF, falta o segmento de linha Y. O de linha, a ver. Não, de linha A, desculpa. De linha A. Então, EF... Parece paralelo a este. Ele é paralelo ou não? Estes dois segmentos são paralelos? Isso, porque tanto E como F são pontos médios de AB e de CD. Então, EF é uma base média no triângulo de linha BA. Uhum. Então, esses dois são paralelos. E também é paralelo o EF com A de linha. Uhum. Esos dois são paralelos, mas também é paralelo D de linha com BC. D de linha com BC. Então, aquele ângulo alfa que você tem é congruente com D de linha A. O alfa é congruente com D de linha A. D de linha
con ese de ahí. Sim, sim, sim. Porque eles son entre paralelas. Exatamente. Vou marcá-lo. Agora, esse triângulo D de linha A isósceles, então o ângulo Sim, D de linha também é o mesmo. já percebi. Este. E agora volto a usar a paralela. E agora volto a usar as paralelas e são correspondentes entre paralelas. Sim, sim, perfeito. Translação. Então em que é que foi, qual é que foi a translação que foi útil? No meio disto tudo já me perdi. Do segmento BCE, que foi trasladado para formar o D de linha. Exatamente. Eu, a translação que eu tentei não foi muito útil. Eu fiz a translação deste ponto A para aqui, portanto, ou seja, eu prolonguei, já não sei o quê. Eu obtive um paralelogramo, mas não tão interessante a partir deste ponto aqui. Mas pronto. Acho que deve existir outra solução se leva o AD para o ponto C. Deve existir uma análoga, eu acho. Porque tem dois segmentos de igual medida. Sim, 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 sim. Então tem que levar um deles para coincidir com o outro, para que forme o triângulo isósceles. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, a que eu fiz não era diferente, era a partir deste ponto, não funcionou. Mas a partir daqui funciona. Boa. Muito bem. Obrigado. E posso deixar de compartilhar agora? Sim. Fica à vontade. Se quiser, tem alguma outra pergunta, alguma dúvida? Não. Era um. Então, tá tranquilo. Obrigado aí por compartilhar o seu trabalho. Vou então agora ver como é que eu posso parar a partilha. Rogério, quer apresentar alguma coisa? Já não estou a partilhar, para não? Já. Ok, tudo bem. Então, acho que vou apresentar minha vez agora de... Aqui é falar um pouco das rotação e relativo a um ponto, simetria, a reflexão. Continuar falando de operações de simetria, não? Então, esta é mais a rotação, não? Aqui define um ângulo, um centro de rotação, e aqui tem a rotação do ponto X relativo ao centro O pelo ângulo alfa. Aí tem o comando no GeoGebra, não? Eu vou girar o vértice X pelo ângulo alfa com centro em O. Aí gera o ponto X'. Essa é a coisa mais simples para um ponto. Aí depois a gente vai ter mais complicado, porque você vai girar um triângulo, um paralelogramo, uma figura mais complicada. Mas esse é o caso mais simples. Agora tem uma propriedade que não é tão intuitiva assim, é simples, mas às vezes a gente esquece, não? Aqui eu girei o ponto A relativo ao ponto O por este ângulo. E veio para este ponto, o ponto A'. E também girei o vértice B pelo mesmo ângulo relativo ao mesmo centro, ao ponto O. E aí veio para cá, para a B'. Os segmentos A', B',
e AB, ele se intersecta neste ponto C. O ângulo formado entre esses dois segmentos é o mesmo. Então, aqui, se você pensa em rotar um triângulo, você pensa, bom, eu vou rotar o triângulo ABC relativo ao O. Então, a interseção dos lados opostos também gira ao mesmo ângulo. Essa é a propriedade. Aqui, só coloquei um controle deslizante para... Vale para qualquer ângulo que você gire, não? Então, essa é uma propriedade aí da rotação de... Seria triângulo relativo a um dos seus vértices. E aqui também a coisa simples de simetria relativa a um ponto, não? O simétrico do ponto A relativo a outro ponto, ele está à mesma distância, não? A linha é o simétrico de A e vice-versa. Agora, aqui não é só um ponto, agora temos todo um triângulo. Eu tenho o triângulo ABC e vou estudar a simetria ou a reflexão relativo a um ponto, não a uma linha, é a um ponto. Então, B vem para cá, linha, o A que está aqui vem para cá, e o C que está aqui vem para cá. É a simetria de todo um triângulo relativo a um ponto produz este outro triângulo. Os lados, os segmentos têm igual medida, não? AB vai ser igual medida que a linha, B', C', igual medida que BC, e CA igual medida que a linha, C'. Como tal, ele forma um paralelogramo. Também essa operação de reflexão relativa a um ponto, ou simetria em relação a um ponto, forma um paralelogramo. Essa é a outra propriedade. Se eu pego AC com a linha C', forma um paralelogramo. Agora, a simetria em relação a uma reta. Aí é a reflexão no espelho, não? A reta é como se fosse o espelho e a reta é a mediatriz entre o ponto A e o ponto A'. Essa é a propriedade simples. Agora vem uma propriedade que é um pouco intuitiva, mas eu tenho um triângulo. A partir de um triângulo ABC, vou fazer a primeira reflexão relativa a uma reta. Aí era o triângulo A', B', C'. Aqui estou indicando para o ponto C que ele é equidista aqui do ponto de reflexão. Essas duas distâncias são as mesmas. Agora, vou ter uma segunda reflexão relativa a uma reta paralela com a anterior. Essas duas retas são paralelas. Então, eu tenho aqui este vetor indica a distância entre as duas retas. O módulo desse vetor indica a distância entre as duas retas. A reflexão deste triângulo relativo a esta reta que passa por F dá este outro triângulo. Ora, a composição dessas duas reflexões pode ser vista como uma translação. Eu posso partir do triângulo ABC e ir direto para as duas linhas, B duas linhas, C duas linhas. Estou compondo duas reflexões consecutivas por retas paralelas. Então, a partir deste amarelo, eu posso voltar para o primeiro
con una traslación, con una operación de traslación. Este vector de traslación lleva todo este triángulo amarelo de volta. E esse vector de traslação U é duas vezes o vector V. Porque aqui estas duas distâncias são idênticas. E estas duas distâncias são idênticas. Então, todo vector U pode ser escrito como duas vezes somente este vector V. Então, essa seria a propriedade. A composição de duas reflexões relativas a retas paralelas pode ser interpretada como uma traslação, uma operação simples de traslação. Agora, tem um caso quando as retas não são paralelas. Se eu tenho duas reflexões e as retas não são paralelas. Então, o ponto de partida é este triângulo, ABC, e vai ter uma reflexão relativa a esta reta. Produz este triângulo de aqui. E se você pega um ponto aqui de referência sobre esta reta e peguei o vértice C, a reflexão, ele determina o mesmo ângulo com essa reta. Reflexão do ponto C. Relativo a essa reta de reflexão é uma bissetriz para o ângulo C e C'. Então, esse é beta e beta. Agora, se eu faço uma segunda reflexão por outra reta que passa por esse mesmo ponto E, então passo deste triângulo vermelho para este triângulo em amarelo. E de novo, estes dois ângulos gama são idênticos. Analisado aqui relativo ao ponto C, de C', C2'. Então, eu tenho duas reflexões consecutivas, ou a composição de duas reflexões, por retas que se interceptam. No caso anterior era por retas paralelas. Neste caso é por retas que se interceptam. E como escrever a composição dessas duas reflexões? Pode ser visto simplesmente como uma rotação. A composição de duas reflexões pode ser visto como uma rotação. Este beta mais gama é este ângulo vermelho, é o alfa. Então, se eu pego este triângulo e faço uma rotação de 2 alfa, eu posso retornar ao triângulo de partida. Então, essa é a propriedade. Com uma rotação de ângulo 2 alfa, porque daqui para cá andou 2 alfa, angularmente. Está voltando um ângulo 2 alfa, a composição de duas reflexões por retas que se interceptam é equivalente a uma rotação de ângulo duas vezes o ângulo formado entre as retas que foram utilizadas para as reflexões. Essa é a propriedade. Agora, esta é uma propriedade um pouco mais sofisticada. Aqui a ideia é fazer a composição de rotações, de duas rotações. Então, aqui vai ter 3 centros de rotações diferentes. Esses centros formam um triângulo. Então, a primeira rotação vai ser relativo ao ponto 1. Se eu faço uma rotação do ponto A relativo ao 1, por um ângulo que duas vezes
este ángulo, O 1 o 2, yo cheguei aqui neste ponto a linha. Agora vai ter essa é a primeira rotação. Vai ter a segunda rotação, que é relativo ao 2. A rotação relativa ao 2, do ponto à linha, por um ângulo beta, eu vou rotar o ponto à linha relativo ao 2 por um ângulo que é 2 vezes este ângulo daqui. Então, eu cheguei neste outro. Tenho 2 rotações consecutivas relativas a pontos diferentes. Eu tinha a rotação com centro em O1 com ângulo alfa e a rotação com centro em O2 com ângulo beta. Esta operação de composição das duas. A propriedade aqui é que essa composição de 2 rotações pode ser escrita como uma outra rotação, uma única rotação com centro aqui em O e de ângulo alfa mais beta. Então, eu posso ir diretamente. Eu fui de A para a linha, para A 2 linhas. Eu posso ir diretamente de A para A 2 linhas se eu faço uma rotação com ângulo alfa mais beta relativo ao ponto O, ao vértice O. Então, essa é a propriedade. Eu posso passar daqui até aqui, fazendo uma rotação de ângulo alfa mais beta. Então, é uma propriedade curiosa porque as rotações acontecem relativo a vértices diferentes. E isso vai ser explorado em problemas depois, porque sempre você vai ter triângulos e é uma forma de construir um triângulo, outro triângulo a partir de um triângulo dado, não? Outra figura a partir de um triângulo dado. Você faz rotações relativas aos 3 vértices. Cada uma é relativa a um vértice diferente do triângulo. E aqui tem este outro é um caso particular do anterior. Aqui tem 3, vai ter 3 rotações consecutivas. Se aqui eu faço a rotação de A relativo a 1 por ângulo alfa, cheguei aqui. Agora eu vou rotar a linha relativo ao 2 por ângulo beta. Cheguei aqui. E agora eu vou rotar a 2 linhas relativo ao 3 por ângulo gama. Vou retornar no ponto A. Então, a composição de 3 rotações relativo aos vértices de um triângulo. Cada rotação é por um ângulo 2 vezes o ângulo do triângulo. Produz o ponto de partida. Então, é a transformação de identidade. Essa é outra das propriedades. Bom, agora vamos ver um dos problemas, como utilizar rotações e simetrias para resolver problemas. Então, neste problema é bem bonito, porque é dado um triângulo ABC. E aí fala que existe um ponto no interior que está a distância 4 de A, 3 de B e 5 de C. E aí automaticamente esos 3, 4, 5, a gente já lembra do triângulo retângulo. Só que aí eles não estão formando um triângulo retângulo. Então, o que está pedindo o problema é encontrar o perímetro do triângulo ABC. Então, a gente tem que encontrar um dos lados. E depois multiplicar por 3. De alguma forma, em algum ponto, a gente vai querer utilizar a recíproca do teorema de Pitágoras. Se os lados são 3, 4, 5, então esse triângulo tem que ser retângulo e aí, de alguma forma, isso vai resolver o problema.
Agora, como fazer isso? Como no enunciado do problema não aparece diretamente a operação é uma rotação. De alguma forma vai girar um dos triângulos, o PVC, neste caso, vai ser a rotação deste triângulo, ok? Implementei aqui foi a rotação do triângulo PVC por um ângulo de 60. O triângulo de partida era equilátero. O problema fala ABC é um triângulo equilátero. Então, este ângulo é 60. Vai girar o triângulo PVC por um ângulo de 60 relativo ao vértice B. Então, este lado passa a ser este. Este de aqui passa a ser este. E este de aqui passa a ser este. Pela rotação. Então, essa é a primeira etapa. Agora aqui, já eu tenho a ideia de alguma forma eu tenho que construir um triângulo de lados 3, 4 e 5. E aqui esse fato que o triângulo inicial era de ângulo 60, ajuda em que sentido? Era equilátero. É que eu tenho este triângulo é no mínimo isósceles, porque eu fiz uma rotação. Então, esse lado é igual a este. Mas ele é mais que isósceles, porque ele é isósceles e com ângulo 60. Então, este segmento de aqui também tem que ter medida 3. Porque eu tenho um triângulo isósceles e o ângulo aqui na interseção é 60. Então, ele, além de isósceles, tem que ser equilátero. Então, este segmento tem a mesma medida que este e este ângulo é 60. E agora sim, agora eu tenho este triângulo P', A, que tem lado 3, 4 e 5. Pela recíproca do teorema de Pitágoras, o ângulo aqui em P é de 90 graus. Este ângulo tem que ser de 90 graus. E pronto, agora eu quero calcular AB, para echar o perímetro. Y ya conheço este lado, conheço este lado y conheço todo este ángulo. Então, pela lei dos cossenos, dá para determinar quem é AB, utilizando a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, AB ao quadrado é quadrado, a soma ao quadrado dos catetos, menos 2 vezes o produto dos catetos, o cosseno do ângulo oposto. Não? E aí faz as continhas e resolve o problema. Então, a chave neste problema foram dados esses 3 números que sugerem um triângulo retângulo, mas a gente tem que fazer uma rotação para, de fato, formar o triângulo retângulo para conseguir resolver o problema. É um problema bem bonito. Aqui tem outro problema que utiliza a rotação. Neste problema se parte de um quadrado unitário. Então, os lados AB igual a BC, igual a CD, igual a DC, e todos têm medida 1. E adicionalmente tem estes 4 pontos. M está em AB, N está em BC, P está em CD, Q está em DA. De tal forma que eles satisfazem esta equação daqui. QA mais AM mais NC mais CP igual a 2.
Então, porque aí a gente tem que mostrar que MP e NQ se interceptam formando um ângulo reto, que são perpendiculares. A ideia aqui é que o quadrado é unitário e esta soma é 2. Então é como se cada uma das metades somasse 1. Como que A mais AM fosse 1 e NC mais CP fosse 1 e a soma é 2. O desafio aqui é que os segmentos estão formando um ângulo reto. Eu gostaria de ter eles consecutivos. Eu gostaria de ter o que deste lado para ter que AM e gostaria de ter aqui também. Eu tenho a soma destes dois, NC mais CP. Gostaria que fossem consecutivos. Então a gente consigue isso com uma rotação levando o ponto B para o ponto D. A gente vai conseguir isso com uma rotação também, uma construção que o ponto E vai para o ponto D, uma rotação de 90 graus do quadrado. O ponto N, com uma rotação de 90 graus, vai para o ponto N'. O ponto C vai para o ponto C'. O ponto D, rotação de 90, vai para o ponto D'. E o ponto Q, rotação de 90, vai para o ponto Q'. Rotação relativo ao vértice A. Relativo ao vértice A, rotação de 90 graus. Então, é como eu girei todo o quadrado, relativo ao vértice A, um ângulo de 90 graus, para produzir este outro quadrado. E o efeito agora é que aquelas somas, eu tinha QA mais AM, agora virou Q''M. E tinha a soma destes dois, NC mais CP. Então, o CN virou C''N. CN, após a rotação, vira C''N. Então, a CP mais este daqui, esses são os dois de interesse. A gente vai utilizar, eles estão formando um ângulo, agora eles estão sobre a mesma linha, sobre a mesma reta. Então, a gente vai utilizar isso agora a seguir. Pela propriedade que a gente girou, a gente fez uma rotação de 90. Então, a gente tinha o segmento NQ, que passou a ser o segmento N', Q'. O segmento NQ, ou a reta NQ, se transformou na reta N', Q'. E ele fez uma rotação de 90. Então, a interseção do segmento da reta antiga com a reta nova também gira 90 graus. Como tem uma rotação de 90, este ângulo de 90 tem que ser igual a este ângulo de 90 aqui. Pela rotação. E agora, no próximo passo, vamos mostrar que este Q''M tem a mesma medida que N''P. Com isso, Q''N' é paralelo com MP. E se eles são paralelos, e esta é uma transversal, estes dois ângulos são correspondentes entre paralelas. E este ângulo é 90.
E aqui a ideia é que o quadrado inicial tinha medida 1. Então, este segmento todo tem medida 2. Porque o quadrado de partida era unitário. Então, o que linha M é a soma de que linha A mais AM. Esta primeira transição. O que linha A troca por aqui. Ou por que A. Esta troca aqui. E aí, pela hipótese, que A mais AM, pela equação de partida, que A mais AM é 2 vezes NC mais CP. Então, vai ser utilizada a hipótese. Então, troca esta soma pela hipótese. Só que o 2 é a medida de C'. Então, troca esse 2 por C'. O NC, como tem uma rotação, NC tem a mesma medida que N' C'. Troca NC por N' C'. E aí, o CP continua. E aqui, como eles estão alinhados, se eu tenho C' menos NC menos N' C', eu tenho o todo menos N' C' e menos CP. O todo menos este pedaço e menos este pedaço, isso é N''P. O P N'. E no fim, o que provoca que linha M tenha a mesma medida que N''P. Então, isso significa que eu tenho 2 segmentos de igual medida, este, e eles são paralelos. Então, o quadrilátero que linha MP N' é um paralelogramo. Significa que este lado es paralelo con este, y esos 2 ángulos son correspondientes entre paralelas, y ahí gente demuestra que este ángulo es 90, que es lo que pedía probar. Então, esse é outro problema que a rotação, fazer a construção da rotação ajuda a resolver o problema. Este é um outro problema aqui. Aqui estão falando, é dado um triângulo ABC, de tal forma que o lado AB é maior que o lado AC. É construída uma bicentriz externa no vértice A. Então, aqui, este segmento é bicentriz, aqui a extensão de AC, e este segmento é bicentriz. Estes 2 ângulos são iguais. Este ângulo. E essa bicentriz intersecta o circuncírculo do triângulo ABC. Circuncírculo do triângulo ABC. Essa bicentriz intersecta no ponto E. Aí, no próximo passo, se encontra a projeção ortogonal do ponto E sobre o lado AB. E esse é o ponto F. O que a gente tem que provar é que 2 vezes AF é igual a B menos AC. Isso que tem que demonstrar. Aqui, quando tem essa estrutura de menos, essa expressão daí é equivalente a falar que AB é AC mais 2 vezes AF. Então, a ideia aqui é construir sobre AB. Eu tenho que ter que este segmento se duplique aqui. E o resto é verdinho, AC. E tudo cabe sobre AB.
tudo cabe aqui neste segmento AB. Então, como a gente faz isso? Qual é a construção que permite fazer isso? A ideia é uma rotação. Para fazer isso, a gente vai usar uma rotação. Mas que propriedades a gente tem que vai permitir essa rotação? A gente tem 4 pontos sobre a circunferência de partida. Por hipótese, a gente tem 4 pontos sobre a circunferência. E eles determinam um quadrilátero inscritível. Então, aí tem as propriedades do quadrilátero inscritível. Este ângulo daqui tem que ser igual a este, porque enxerga a cor da ABC. Este ângulo de aqui tem que ser igual a este, porque estão enxergando a cor da EB. E este ângulo aqui embaixo, o ângulo EBC, tem que ser igual ao ângulo DAE. O ângulo DAE. Porque este ângulo tem que ser igual a este. Porque os ângulos opostos de um quadrilátero inscritível somam 180. Então, este alfa mais beta tem que mais alfa tem que ser 180. Então, este ângulo em todo quadrilátero, o ângulo aqui externo, prolongamento, este ângulo vai ser igual a este, pelo fato do quadrilátero ser inscritível. Então, essas é a igualdade inicial de ângulos que vai sugerir que pode ser feita uma rotação. Agora, uma rotação de quem? Este segmento EC, bom, como estos 2 ángulos son congruentes, porque este es congruente con este, estos 2 son congruentes por hipótesis, porque ahí es una bisectriz, y este es congruente con este. Entonces, el triángulo EBC es isósceles, y este lado es congruente con este. Então, isso é o que vai sugerir fazer uma rotação centrada em E, uma rotação com centro em E, de tal forma que o vértice C vai para o vértice B. Mas a ideia é fazer a rotação não só do vértice C. Então, eu vou fazer a rotação de todo um triângulo. A rotação do triângulo EAC relativo ao vértice E por este ângulo beta. Então, o que vai acontecer com essa rotação? Este lado, o lado EA, vai para o lado E a linha. O vértice A vai para este ponto a linha. Os 2 segmentos vão ter a mesma medida. Vai girar este ângulo beta. ¿Por qué este ponto, ese triángulo, tem que ser un triángulo isósceles? Porque fiz una rotación, entonces este lado tem que ser igual a este. Entonces esos dos ángulos tienen que ter a mesma medida. Agora, por que o ponto a linha é colinear com está sobre a B? É que, olhando aqui, eu tenho um ângulo raso. Então, eu tenho que 2 alfa mais beta tem que somar 180. Se aqui já tinha ângulo alfa, porque fiz uma rotação,
Então, este ângulo daqui tem que ser alfa mais beta. E como aqui é ângulo raso, aqui também eu vou ter ângulo raso. Então, isso que faz que o ponto a linha vai ser colinear com AB. Bom, e se o vértice A vem para cá, então a gente já sabia que o vértice C vem para B, então este segmento AC vem para cá, a linha B. Este segmento vem para cá. Está todo o triângulo ECA se transforma no triângulo E, a linha B por uma rotação. O problema estava pedindo era mostrar que AB é duas vezes AF mais AC. Então, fez a construção daquela desigualdade inicial, é feita sobre o lado AB. Bom, agora temos outro problema. Este problema apareceu em uma Olimpíada. Na 1985, foi o problema 5 da Olimpíada Internacional de Matemática 1985. Estão falando tem uma circunferência com centro em O, que passa pelos vértices A e C do triângulo ABC. Ela corta o lado AB, esta circunferência S, corta o lado AB no ponto K e corta o lado BC no ponto N. E aí tem o circuncírculo amarelo do triângulo ABC. O amarelo é o circuncírculo do triângulo ABC. E este cor de rosa é o circuncírculo do triângulo KBN. Estas duas, a cor de rosa e a amarela, se interceptam, além de B, interceptam neste outro ponto, no ponto M. O que estão pedindo é provar que OM, B, esse ângulo, é um ângulo reto. Então, isso que pede o problema. Aqui a ideia é utilizar a reflexão para resolver o problema. Então, inicialmente construída como O é o centro da circunferência S, e essa circunferência S passa por A e por C, vai ser feito criar esta reta eje, ela, por construção, vai ser perpendicular, vai ser construída. A reta eje passa por O e é perpendicular a BM. Então, vai ser construída uma reta passando por O e perpendicular a BM. E aí, o que se quer provar é que esse ponto M está sobre eje. Isso é o que vai ser demonstrado. Porque se M estiver sobre eje, então esse ângulo é reto, porque por construção, esta reta passa por O
e é perpendicular a BM. Então, aí a gente vai procurar provar que M está sobre a reta E. Isso que tem que ser demonstrado. Então, aqui é feita a reflexão do ponto C relativo a esta reta, leva ao ponto C'. Como O é o centro da circunferência, o ponto C' também está sobre a circunferência S. E aqui é esta é uma corda que passa pelo centro, então, operação de reflexão, C', estas distâncias são idênticas, aqui é uma perpendicular. E é feita também a reflexão do ponto K, relativo à mesma reta R, para gerar o ponto K'. Então, estas duas distâncias aqui também são idênticas. Como elas duas são perpendiculares a esta reta, e essa reta é perpendicular a BM, então, CS', KK' e MB, as três são paralelas. Essas três retas são paralelas. Então, é colocado um ponto F aqui em MB, MC', além de M. Colocar um ponto F por aqui, para conseguir nomear este ângulo de aqui. Aqui tem várias circunferências, então a gente vai ter vários quadriláteros inscritíveis. Eu vou ter o quadrilátero AC', CK, AC', CK. Esse quadrilátero está sobre a circunferência S, é um quadrilátero inscritível. O quadrilátero AKNC também está sobre a circunferência S. E o quadrilátero MBNK está sobre esta circunferência cor-de-rosa. Então, tem esses três quadriláteros inscritíveis que vai permitir escrever esta igualdade de ângulos. O ângulo KC', ângulo KC', este ângulo aqui, é igual ao ângulo KC. Estos dois ángulos são congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque eles estão sobre o quadrilátero inscritível AC', CK. Os dois se enxergam a cor da CK. Então, esses dois ângulos são congruentes, estão sobre uma mesma circunferência. E este ângulo de aqui vai ser igual ao ângulo BNK. BNK. Porque aqui é o externo. Quando o quadrilátero é inscritível, o quadrilátero AKNC é inscritível. Então, este ângulo é igual a este. E ele é igual ao ângulo FMB. Porque este MKNB é inscritível. Então, este daqui é igual a este. Então, em resumo, a gente encontrou que este ângulo é igual a este. CC' é paralelo com MB. Então, a conclusão que a gente pode tirar aqui é que o ponto C', K e M, esses três pontos são colineares.
justamente por la igualdad de este ángulo, es una recíproca de correspondiente entre paralelas. Entonces, a M, K y C' son colineares. Agora é feito um processo análogo. A gente utilizó esta de aquí, ahora vamos a utilizar esta de aquí. Vamos a ter que o ángulo C', C', K', C', C, K', este ángulo. Aquí pela simetria da o quadrilátero K', C e C' é inscritível. E aqui eu tenho uma reflexão. Então, esses dois ângulos, este ângulo daqui vai ser congruente com este. Que por sua vez é congruente com o CAK, com este. Estos dois já a gente já sabia que são congruentes. Com o ângulo CAB. Então, o ângulo C. Bom, aí, em lugar de terminar em K, termina em B. E é congruente com o ângulo CMB. C. Agora pensando no quadrilátero B, C, A, M, é um quadrilátero sobre a circunferência em amarelo. Então, este ângulo vai ser congruente com este. E como a gente tem que este ângulo com este seria alternos entre paralelas. Então, a conclusão que K' é colinear com M e C. Eu teria alternos, uma recíproca de alternos entre paralelas. Então, nesse caso, eu tenho que CM e C'M o C' e C'K' são hexasimétricas relativo a esta reflexão e elas, os três pontos são colineares, elas têm que se interceptar. O ponto M é a interseção dessas duas retas e essa reta tem que estar justamente sobre a reta E, que é o que a gente queria demonstrar. Então, esse foi o problema 5 da IMO do 1985. Tem outro problema aqui muito bonito que utiliza a reflexão, uma construção uma transformação de reflexão para resolver. Aqui é dado este triângulo de aqui. Estão falando que este ângulo é 60, que este ângulo é 20, que este ângulo é 50, que este ângulo é 30. O ponto C e D estão sobre AB e AC, de tal forma que valem estes ângulos aqui. E o que pedem encontrar é este ângulo denotado aqui por X. A gente tem que encontrar o ângulo denotado por X. A primeira coisa que salta à vista é que aqui esta soma é 80. E aqui esta soma também é 80. Então, esse triângulo ABC é isósceles de base BC. Triângulo ABC é isósceles de base BC. Então, aqui tem um eixo de simetria. A mediatriz é um eixo de simetria que a gente vai utilizar uma reflexão relativa a essa mediatriz. Este é o ponto M, é o ponto médio do BC.
Aquí a mediatriz se la corta BC perpendicularmente. Y ahí te marca este punto F, que es la intersección entre BD y a mediatriz. Como aquí ya tenía 60, aquí en 90, este ángulo tiene que ser 30. Y opuesto pelo vértice, aquí también es 30. Y 60, 30, eso ya sugiere tener un triángulo equilátero. Este FC. FCB va a ser un triángulo equilátero. Ahí este también puede echar estos dos ángulos. Este ángulo tiene que ser 50, porque sumando aquí yo tengo 80 y 50. Los tres tienen que sumar 180. Aquí tienen que ser 50 y 50, 100 más 80, 180. Aquí tiene que ser 50 y aquí tiene que ser 40, porque yo tengo 80 más 60, 140. Para llegar a 180 aquí tiene que ser 40. Ya para encontrar esos dos valores sumando los ángulos internos. Ahora el próximo paso, percebe que aquí, bueno, yo tengo 50 y 50. O triángulo BC e isósceles. Entonces este lado BC tenga la misma medida que BI. Mas ahí falta detalle, que aquí yo voy a tener un equilátero. Si yo completo FC aquí, yo voy a tener un triángulo equilátero. Porque aquí 30 y 30, aquí en mediatriz. Entonces aquí va a ser 60, 60 voy a tener un triángulo equilátero. Mas ainda, voy a tener que estos tres ángulos son iguales. Entonces voy a tener que este ángulo es 60. Entonces este lado equilátero va a ser igual a este, que es igual a este, más eso es BC e isósceles. Entonces, este de aquí también tiene la misma medida que los otros tres. Entonces, a partir de ahí aparece otro isósceles. O triángulo BF también es isósceles. Y si yo conozco que este 20, puedo conocer aquí a base. O ángulo FB tiene que ser 80. Y FEB también tiene que ser 80. Y ahora, aparte que está faltando, es justamente este equilátero, ahí le puedo extender. Este punto va a ser la reflexión del punto D relativo a mediatriz. Bueno, entonces aquí yo tenía que era 40. O como es reflexión, esos dos segmentos tengan la misma medida. Relativo a este punto aquí sobre la mediatriz. O triángulo grande era isósceles. Yo tenía reflexión. Entonces, este triángulo A de línea D también va a ser isósceles. Y este triángulo amareliño, o FD de línea, es equilátero. Aquí era ángulo 60, aquí va a ser ángulo 60. Estos dos son congruentes porque es una reflexión. Y con ángulo 60, el triángulo amarelo es equilátero. Ese triángulo amarelo es equilátero. Entonces aquí yo tengo 40, 60, está faltando 80 para ese ángulo en D. Este de aquí es isósceles, tiene que ser 80. Aquí es 60, aquí tiene que ser 40. Y lo que yo quería era este ángulo aquí embaixo. Mas, si aquí es 40
Ya yo tenía 60 y este 80. Aquí también tiene que ser 40. O ángulo F de línea también tiene que ser 40. Y consecuentemente el triángulo E de línea F también es isósceles de base de línea F. Entonces este ángulo es 40. Y pronto ya yo tengo de línea F e isósceles, este de aquí es equilátero. Entonces el triángulo E de línea D es congruente con el triángulo EFD. Y este segmento es bisectriz. Entonces este ángulo que era 60 divide en 2 y pasa a ser un ángulo de 30. Entonces ese es un problema que la idea Chao era ir echando los ángulos. Perceber que el triángulo inicial era isósceles y que a una reflexión do ponto D relativo a mediatriz ya era este otro punto que ia ser colinear con este punto F. Y aquí tem dois equiláteros, tem triángulos equiláteros isósceles que no final permite encontrar a medida do ángulo procurado. Outra operação outra transformação que é feita é a rotohomotetia. Então, são duas transformações seguidas. Então, tem um ponto X e um centro. Então, você inicialmente gira um ângulo alfa, o ponto X vem para este outro ponto, e assim faz uma homotetia com o mesmo centro e um fator de homotetia K. Então, você passa de X a X' e depois de X' passa para Y. Aqui, fazendo uma homotetia relativo ao vértice O. Então, são duas transformações. Uma rotação seguida de uma homotetia, ou uma rotohomotetia. Então, essa é outra transformação. Então, como tem uma aplicação da rotohomotetia que produz o que é chamado como semelhança espiral. Então, a ideia aqui são dados dois segmentos, segmento AB e o segmento CD. E o que a gente quer é mapear a qualquer ponto sobre CD, fazer corresponder um ponto sobre AB. Qualquer ponto, um ponto sobre o segmento CD, eu quero fazer a correspondência com um ponto sobre o segmento AB. Como a gente faz esse mapeamento? Aqui a gente inicia traçando estes dois segmentos cruzados, né? O A vai para C, o B vai para D. Produz este ponto de interseção P. Aí traça a circunferência circunscrita ao triângulo ABP e também a circunferência circunscrita ao triângulo CDP. Esta segunda. Essas duas circunferências, além de P, elas se interceptam neste outro ponto X. E esse vai ser a rotohomotetia, vai acontecer relativo a este vértice X. Então, a gente vai ter uma
vamos a hacer a semejanza de dos triángulos. Yo voy a ir al triángulo PCD para que se transforme en un triángulo PBA. Esos dos triángulos, la gente va a demostrar que son semejantes. Vamos a demostrar que esos dos triángulos son semejantes. Y esa semejanza es feita por una J homotetía relativo ao vértice X. Então, conecta aqui os segmentos. Por construção, tem dois quadriláteros inscritíveis. Este daqui, ABPX e XDCP. São cíclicos, são inscritíveis. Então, neste primeiro, a soma de estos dos te queda 180. Aí te chama de alfa, mas este tem que ser 180. Ou este daqui tem que ser 180 menos alfa. Este ângulo, o XAB, tem que ser 180 menos este. Este vai ser alfa, porque a soma de estos dos es 60 y 80 y es soma de estos dos es 60 y 80. Entonces este de aquí tiene que ser igual a este de aquí. Agora, olhando o quadrilátero XDCP, estos dos tienen que ser congruentes, porque chegan a corda XD. Análogamente, agora, estos dois são beta, porque chegan a corda AX. Como este P, C, D, X es inscritivo, este ángulo tiene que ser igual a este. Com isso, a gente tem este ângulo igual a este ângulo igual a este. Aí tem dois triângulos semelhantes. O triângulo XAB e o triângulo XCD. Esses são os dois triângulos semelhantes. Então, dá para girar o azul para que se transforme no vermelho. São dois passos. Tem primeiro uma rotação e depois tem uma homotetia. Então, primeiro a rotação. E a seguir, eu quero que este segmento, o de linha, se transforme no segmento BA. Aí tem a homotetia. Então, consigo transformar o segmento de linha a linha, tudo com centro em X, no segmento BA. E aqui, esta linha, que passa por linha, vai cortar este ponto em duas linhas. A homotetia do ponto de linha leva ao ponto em duas linhas. Então, o E duas linhas vai ser o correspondente do ponto E. Porque eu chego do ponto E ao ponto de linha por uma rotação. E do ponto de linha ao ponto E duas linhas por uma homotetia. Então, o correspondente do ponto E é o ponto E duas linhas. Se fala que o triângulo XDC tem uma semelhança espiral com o triângulo XBA. Essa é a semelhança espiral, ou é utilizada uma transformação de roto-homotetia. Essa propriedade é utilizada neste problema, que deixe como desafio este problema de aqui.
Aquí están falando en un triángulo ABC, en que este ángulo en A, no vértice A, es de 60 grados, o ángulo no vértice A es 60 grados. O ponto F é um ponto que vale esta propriedade, que os ângulos AFB é igual a BFC, que é igual a CFA. E então, reconhece que esse é o ponto isogônico, o ponto de Fermat, para esse tipo de triângulo. E adicionalmente, o D e o E são pontos médios, o D de AB e o E de AC. Que estão pedindo provar que o quadrilátero ADFE é inscritível. Então, aqui, de novo, o que resolve aqui é uma rotação. Tem esse ângulo de 60 que, se você gira, vai criar triângulos equiláteros. Inicialmente, como esse ponto é isogônico, ele forma, estos ángulos, os três são ângulos de 120, porque tem que dar a volta completa, divide entre 3 é 120. Esse é o ponto de Fermat. E agora, adicionalmente, se a gente chamar este ângulo de alfa, no triângulo AFB, este ângulo e o azul, os dois têm que somar 60. Porque já tem os 120, falta 60 para 180, então é alfa. E 60 menos alfa tem que somar 60. Então este daqui tem que ser 60 menos alfa. Só que aqui era 60. O BAC era 60. Então este ângulo aqui é congruente com este. E aí já tenho dois triângulos semelhantes. Tem este ângulo igual a este. E os dois ângulos em amarelinho. Por ângulo a ângulo, tenho dois triângulos semelhantes que vão ser o triângulo BFA e AFC. Esses dois triângulos vão ser semelhantes. E eles têm um ponto em comum. Então, aqui você tem uma rotomotetia. Você pode girar relativo ao ponto F, fazer girar o vértice A para que coincida com C e o vértice B para que coincida com A. Então, vai ter uma rotação de 120 graus relativo ao vértice F, de tal forma que o ponto A coincida com C e o ponto B coincida com A. Então, estes dois triângulos são semelhantes. Tem o fator de semelhança, é o que vai ser utilizado entre os triângulos, é o que vai ser utilizado na rotomotetia. Então, aqui neste caso, eu fui girar este daqui, o AFC, este azul virou este azul daqui. Mas essa rotação não é só com o triângulo, também com os pontos médios. Então, o ponto E se transformou neste ponto de linha, pela rotação. E aí, pela motetia, o ponto de linha se transforma no ponto D. Tem primeiro uma rotação e depois uma motetia. Então, a transformação de rotomotetia transforma o ponto E no ponto D, o ponto C no ponto A, o ponto A no ponto B. E com isso a gente determina que este ângulo aqui
é 120. Porque a rotação foi para fazer coincidir um triângulo com outro. Como este ângulo é 120 e aqui é 60, a soma dos ângulos opostos é 180, consequentemente o quadrilátero AD FE é inscritível, porque tem a soma dos ângulos opostos é 180. Então, esse é esse problema que também é bem bonito, utiliza o ponto de Fermat para pedir um resultado adicional. Aqui tem outro problema, que parte de um triângulo equilátero ABC, triângulo equilátero ABC, M, o ponto M está sobre a B, e P está sobre C, sobre BC. De tal forma que MP é paralelo com AC. D é o centroide, ou baricentro, do triângulo MBP. E o ponto E, é ponto médio deste segmento PA. Encontrar os ângulos do triângulo DEC. DEC. Bom, a primeira coisa aqui é que MP é paralelo com AC. O triângulo ABC é equilátero. Se este segmento é paralelo, aqui tem ângulos de 60, aqui também vai ter ângulos de 60, correspondente entre paralelas. Eu vou ter dois ângulos de 60 e aqui vai ser ângulo de 60. Então, o triângulo vermelho, o MBP, também é equilátero. E aqui eu fiz a construção do centroide, que tem a relação de 2:1, do vértice ao centroide 2 vezes do centroide ao pé da mediana. Então, tem toda a relação de 2:1. Como o triângulo é equilátero, todos esses comprimentos são idênticos. Esses em amarelinho são todos iguais, porque o triângulo é equilátero. Esse ponto é o centroide. E aqui o ponto E é o ponto médio. Então, estes dois segmentos são idênticos. A primeira coisa era perceber que o triângulo é equilátero. Agora, a segunda coisa é perceber que o K, o H e o E são colineares. Por que eles são colineares? Eles são K e E. K é ponto médio, porque aqui é centroide. H é ponto médio, porque aqui é centroide. E o ponto E, por definição, é ponto médio. Então, KH é base média relativo a BM. E KE é base média relativo a BA. Então, eles são bases médias. Estes segmentos KH é paralelo relativo a BM e KE é paralelo relativo a BA. Então, esses três pontos, K, H e E, são colineares. Então, essa é a primeira coisa a perceber. A segunda. E aí tem vários triângulos semelhantes. A gente tem vários triângulos semelhantes. Porque tem esta paralela KE com AB. Então, o triângulo EKP é semelhante com o triângulo ABP. Por outro lado, tem a semelhança do triângulo BMP
com o triângulo BAC, essa é a semelhança do outro. Dois pares de triângulos semelhantes. E aí vai ter a razão de semelhança entre estes dois triângulos pode ser escrita desta forma. Então, isso vai permitir pensar que, bom, se eu faço uma rotação, este ângulo aqui, o ângulo PDB, é um ângulo de 120. Então, o segmento DP, se eu giro 120, o DP se transforma em DB. Porque aí, o D é o centro de um triângulo equilátero. Então, o segmento DP vai girando, ele se transforma em eu vou levar o P para virar B. Com essa rotação, o B, quando gira 120, se transforma em M. O P, pela rotação, se transforma em B, de 120 relativo a D. E o B, pela rotação de 120, se transforma em M. Agora, tem uma motetia que é a do triângulo no seu triângulo medial. Se concentra no baricentro uma motetia de fator menos 1/2, transforma o triângulo de partida no seu triângulo medial. Então, uma motetia de fator menos 1/2 transforma M em K e transforma B em H. Então, com isso, o segmento BP, com uma rotação de 120 relativo a D, seguida de uma motetia de fator menos 1/2, o ponto P vai passar a ser o ponto H, porque o ponto P vai para M primeiro, e para B primeiro e depois para H. E o ponto B vai primeiro para M e depois para K. Então, o segmento PBE vai se transformar num segmento HK. Mas o PB é colinear com C. Então, qual é o caminho do ponto C com essa operação de rotomotetia? O DH, pela rotação, vem para cá. Estes três são colineares aqui. C, P, P. E eles vão ser colineares após a rotação. C', B, M. E após a motetia, eles se transformam em H, K. A motetia de fator menos 1/2, porque o M vem para cá, o B vai vir para H e o C' vai vir para E. A semelhança dos triângulos vai determinar esse fator. Então, agora a gente sabe que C', D e E são colineares. Como aqui é ângulo de 120, aqui tem que ser 60. O C' D é 2 vezes DE, mas o C' D é a mesma coisa que DC. Então, eu vou ter que este é 2 vezes este. Aqui o ângulo é 60. Então, a única alternativa é que este ângulo aqui é 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo no vértice E. D, esse é 90. E se aqui é 90 e aqui é 60, este ângulo é 30. Então, essa é a solução desse problema.
Bom, então acho que por hoje tá bom. Vamos. Tinha mais um problema, mas fica para a próxima oportunidade. Uma pergunta, algum comentário? Obrigado, Rogério. Então, vou parar a gravação por aqui.